também trabalhou lá, foi comissionado na época do Vélez e também... não, você não chegou a pegar o Abraham, né, Silvio? Não, né? Não. Mas o Silvio trabalhou lá no MEC, foi assessor lá especial e está sempre muito por dentro dos assuntos. Agora, explique exatamente, antes de eu passar para a Fabiana e para o Evandro, por favor, sucintamente, porque o nosso tempo já está um pouco avançado, qual é essa questão do Fundeb e por que o pessoal desses 7 deputados votaram contra, né? E até interessante que o pessoal agora começou a divulgar que o Abraham também era favorável ao Fundeb, tinha uma declaração dele no começo, etc. Mas explicar essa questão, por que isto é um ponto negativo do que foi aprovado. Veja, na minha opinião, tá? É preciso entender que o Fundeb em si não é um problema. Porque o que é o Fundeb? É um sistema de financiamento da educação pública. Tá? Então, como ele funciona? Os municípios arrecadam os seus impostos municipais, os estados arrecadam os seus impostos estaduais e a União arrecada os seus impostos federais, certo? O que é o Fundeb? O Fundeb é um negócio seguinte, ó, tem municípios que arrecada dinheiro que não é suficiente para financiar a sua educação pública. Tá? Hoje, a educação pública municipal é responsável pelo ensino primário, né? Que chama Fundamental 1, que antes era de 1ª a 4ª série, depois mudou, enfim, mas é a educação básica, né? O primário, certo? Isso é obrigação do município. O município tem que pagar isso. Às vezes o município não tem grana para pagar isso. E às vezes o Estado não tem a grana para pagar a educação, o ginásio e o colegial. O pessoal fez uma ressalva aqui dizendo que o Abraham foi contra. Aqui. Tá. Então, o que é o Fundeb? Né? Que primeiro era Fundef e depois virou Fundeb. É o seguinte, é feita uma conta, né, que é o famoso custo aluno, né, quanto que custa para manter um aluno na escola. Então, é R$ 3.500 por ano, beleza. O município conseguiu arrecadar, divide lá pelos alunos, tal, só R$ 3.000, então a União vem e completa os outros 500 que faltam, certo? Quer dizer, primeiro é o Estado, mas o Estado também não tem muita grana, e depois vem a União e complementa aquilo que o Estado devia complementar para o município. Tá? É uma espécie de cascata. E aí tem uma série de outras coisas dentro do Fundeb. Tem projeção de aumento de salário para o professor. Hoje tem o custo, o cálculo assim, é o custo aluno qualidade. Então, assim, é previsto uma parte da verba que é dedicada para melhorar a qualidade da escola, a parte de infraestrutura, biblioteca, laboratório de ciência, de informática, etc. Isso também conta. Né? Qual que é a ideia? É equalizar o mínimo, né? Que as escolas têm um mínimo, certo? De qualidade e de dinheiro para poder tocar a educação pública. Bom, e aí começam todos os problemas. Né? Então, o Fundeb em si é uma ideia boa, né? Mas está sendo feito de uma maneira muito cagada. Então, assim, as pessoas podem ser contra ou a favor. Se você for mais lá liberal, você acha que você tem que ser contra. Quem é, né, a favor acha que o Estado tem que cumprir com as suas obrigações de educação, enfim. Né? Agora é o seguinte, quem bolou a ideia do Fundeb? Né? Foi um sujeito chamado Anísio Teixeira nos anos 50. E por que ele fez isso? Vou dar um resumo aqui, porque vocês ficam de saco cheio de eu falando, né? Mas vocês precisam entender um pouquinho a história para entender que merda é. Porque, veja só, o problema não é um problema de orçamento, de gasto, de dar dinheiro ou não dar dinheiro para a educação básica, de pôr dinheiro na mão do professor comunista. Esse não é o problema. Né? O problema é, assim, de fato é um problema de Estado. É criar estruturas que vão ter impacto pelos próximos 50 anos no Brasil. Né? Então, a gente, é uma escolha civilizacional para o Brasil. Isso que está sendo feito, o Fundeb. Né? Então, o Fundeb pode ser um instrumento importante se fosse feito de uma maneira correta, e foi feito cagado. Né? Por quê?
Porque o governo caiu na conversa daquela maluca que é a deputada Dorinha, que o sonho dela é ser uma pessoa importante para a educação do Brasil. Eu sou uma espécie de Paulo Freire. Esse é o sonho daquela mulher. É um ego gigante, né, que está fodendo a educação brasileira em nome de dinheiro. Resolver o problema da educação brasileira por mais dinheiro. Não é. Tá? Então, vou voltar lá. Anísio Teixeira, nos anos 50, né, identificou o grande problema no Brasil era o seguinte: você tinha 4 milhões de crianças no ensino primário. Esses 4 milhões representavam 50% de todas as crianças que deviam estar no ensino primário. Ou seja, você tinha 8 milhões de crianças na idade escolar e só 4 milhões se matriculavam. Desses 4 milhões, 2 milhões não passavam do primeiro ano, da primeira série. Evadiam, né? Saíam da escola. Desses 2 milhões que sobravam, 1.700.000 não terminavam a quarta série. Certo? Isso era o que chamava de primário. Então, você terminava o primário, o ciclo básico, com 300 mil alunos no Brasil todo. Tá? Isso lá para os anos 50, anos 60. Desses 300 mil, muitos poucos passavam no exame admissional, porque vocês não sabem, mas antigamente existia uma espécie de vestibular para passar da quarta para a quinta série. Né? A criança tinha que fazer o exame admissional. Ela fazia o exame admissional e era admitida, então, na quinta série. Ela fazia até a oitava, depois tinha mais o exame admissional, onde ela escolhia se ia fazer o clássico ou o científico. Né? Era assim que funcionava. O Anísio Teixeira olhou e falou assim: porra, isso aí é uma merda, porque as crianças estão ficando fora, então a gente tem um problema lá na base. Porque a qualidade do ensino depois, para essas 300 mil crianças, era muito boa. Ela, de fato, era equiparada à melhor educação que tinha na Europa. As crianças brasileiras que chegavam no fim do ciclo, isso nos anos 50, anos 60, até 64, tá? Porque depois os militares fizeram muita merda. E a gente pode fazer um podcast só sobre isso. Mas os militares... Todo mundo culpa o Paulo Freire, que vocês não sabem o que é a porra do acordo MEC-USAID que os militares fizeram, que destruiu a educação brasileira em 1971. Isso é culpa deles. Muito está explicado do Vélez. Aliás, eles assassinaram o Anísio Teixeira. Bom, o que acontece? Essa educação que existia, ela era muito boa, mas ela era para 300 mil crianças, de um universo de 8 milhões. Entendeu? Então, o que o Anísio Teixeira falou? Bom, o problema está lá no ensino primário. Eu preciso garantir que essas crianças que estão no ensino primário vão ter uma educação de qualidade para elas poderem, né, ir para o ginásio, depois ir para o colegial e depois para a faculdade. Então, Anísio Teixeira criou uma ideia de educação integral, que é essa educação que a gente tem, que vai desde a pré-escola até a universidade, toda pública, gratuita, de qualidade, essas coisas que vocês aí imaginam. Ele falou: então eu preciso ter um sistema de financiamento daquela educação, da educação básica. Ele falou: qual que é o jeito de fazer isso? É criar um fundo. Mas não é um fundo. Aí que está o negócio do Anísio Teixeira. São vários fundos. São fundos municipais, fundos estaduais e o fundo da União. Né? Feito por meio do quê? De parcelas fixas do imposto. Então, porque até então o Brasil não tinha um jeito de financiar a educação, até os anos 60. Uma política clara de como se financiava a educação básica e pública. Né? Cada prefeitura fazia de um jeito. Então vamos criar um fundo onde você tira uma porcentagem específica da arrecadação de imposto, fala, não pode mexer, sei lá, 10% do ICMS vai para a educação básica. 10% do IPTU vai para a educação básica. 10% do imposto de renda vai para a educação básica. Entendeu? Você criava uma rubrica em cima daquele dinheiro e não podia mexer. Essa era a ideia dele. Né? E ele falava: então o município não tem como financiar a educação básica do seu município, o Estado complementa. O Estado não tem como complementar de todos os municípios, mas a sua educação estadual, que o Estado era responsável pelo colegial, né? Que hoje é o fundamental. Como que chama hoje? Sei lá como chama hoje. É o segundo grau, o ginásio, sei lá como chama. O ensino médio. Ensino médio. Né? Então, a União vem e complementa. Então, você tinha um fundo nacional, que seria o Fundef. Aí, o Fundo Nacional mandava dinheiro para os outros fundos estaduais, e os outros fundos estaduais mandavam dinheiro para os fundos municipais. Todos eles eram geridos por civis, não eram por políticos, nem por funcionários públicos, eram por pessoas escolhidas pela comunidade, votadas nas escolas. Essa era a ideia do
do Anísio Teixeira. E qual que era a lógica dele? Descentralização do orçamento e descentralização das políticas públicas, das políticas pedagógicas. Porque a ideia dele era muito simples. Você, porra, é mais fácil o pai cobrar do prefeito que está ali do que criar um movimento organizado, uma fundação lema, um movimento político, isso aqui, para ir para Brasília cobrar do político lá em Brasília. Entendeu? A educação controlada dentro do município ela é muito mais acessível às associações de pais e ao pessoal que está em torno da comunidade escolar do que como é feito hoje. Hoje, se você quer alguma coisa assim que mude na educação, você tem que ter uma estrutura enorme, mandar lobista para Brasília, ficar lá enchendo o saco dos deputados, etc., para ver se talvez alguma coisa aconteça. Né? Lá em Caturapó do Sul, o que você faz? Você manda lá, vai lá, pega o secretário de Educação, dá uma sova nele, ameaça dar umas porradas nele, ele faz o que você quer. E está resolvido. Né? Junta 4, 5 malucos, ela joga ovo na casa do prefeito e o negócio está resolvido. É assim que se resolve. Não é? Bom, isso era a ideia do Anísio Teixeira. Lá nos anos 60, 61, o governo chamou o Anísio Teixeira então para organizar essa merda. Tá? E o Anísio Teixeira começou a organizar essa merda, ele já tinha feito na Bahia, estava funcionando. E aí veio o golpe militar, e aí, bom, o resto é história, né? O Anísio Teixeira foi expulso, foi cassado, ele era professor da Universidade de Brasília, arrancaram ele de lá, e aí ele morreu misteriosamente depois de ter sido preso pelo governo Médici. Né? Mataram ele e depois jogaram o corpo dele num fosso de elevador. Né? Sem nenhuma marca de queda, enfim. Né? Uma história bizarra, vocês procurem na internet, vocês vão achar. E até recentemente o Luiz Viana, filho, né, deu uma declaração dizendo que, de fato, um dia antes de aparecer o cadáver dele morto, ele tinha sido preso pelas forças da repressão do regime militar. Anísio Teixeira nunca foi comunista, tá? Ele era um liberal clássico e defendia a descentralização da educação. Bom, em 1971, os militares fizeram aquela merda daquele pacto com os Estados Unidos, que era para fornecer mão de obra para fábricas americanas que viriam se instalar no Brasil, e toda a educação foi destruída. O clássico e o científico acabaram, houve a educação técnica compulsória para todo mundo, então o cara chegava no segundo grau, ele era obrigado a fazer um curso de corte e costura, de torneiro mecânico, essas merdas todas. Aliás, isso impulsionou o movimento sindical da ABC, que criou essa merda que é o Lula e o PT, foi justamente essa criação do ensino técnico compulsório. Deu errado, porque o Brasil não tinha indústria, então não tinha professor para ensinar como é que fazia as coisas técnicas da indústria, foi tudo uma merda. Enfim, coisa de positivista, a gente pode discutir isso aí. Aliás, é um capítulo do livro que eu estou escrevendo, é como os militares destruíram o que podia ter sido a educação brasileira. A República foi toda uma merda. Quando chegou em 1996, no governo Fernando Henrique, o senhor Paulo Renato, isso está descrito no livro dele que chama A Revolução Gerenciada, né? Resolveu resgatar a ideia do Anísio Teixeira. Qual que era o problema? Primeiro, lá na época do Anísio Teixeira, o problema era a educação básica. Só que o problema da educação básica já tinha passado para toda a educação brasileira. A gente já tinha universitário merda, né? Fazendo merda. Aquela qualidade que existia antes já tinha caído, já estava tudo fodido. Segundo problema, o dinheiro saía da União e ia para os municípios. Na ideia do Anísio Teixeira. Qual que foi a ideia do Fernando Henrique, do Paulo Renato? Foi justamente o contrário. Os municípios pegam o seu dinheiro e mandam para Brasília. Isso cai numa conta do Banco do Brasil. O Banco do Brasil faz uma conta maluca para calcular o custo aluno. Depois calcula quantos alunos estão de fato matriculados na escola em cada município. Vem quanto cada município precisa e complementam a verba. Então, sei lá, se tem uma cidade muito rica, tipo São Paulo, mandou dinheiro a mais, ele vai receber menos, entendeu? E a cidade que arrecadou muito pouco vai receber mais. Mas tudo bem, tem a ideia de diminuir a disparidade, de arrecadação, etc. Então, a coisa foi aceita por todo mundo e, do meu ponto de vista, até razoável, tá? Então, mas assim, todo o dinheiro saía dos municípios e dos estados, que é de uma conta, a União via quanto que precisava para bancar cada aluno na escola brasileira, quanto que faltava, complementava. Daí esse dinheiro, esse bolo, saía de novo dessa conta do Banco do Brasil
e era distribuído para os municípios por meio de um critério: o custo aluno. Quanto que gasta para manter um aluno numa escola, né, por ano, tá? Quanto é esse custo, Silvio? Hoje eu acho, mudou agora na lei, mas eu acho que é R$3.300, R$3.500 e subiu um pouco, né, com esse projeto novo. E aí vai aumentando agora até 2026, eu acho, né? Com o novo Fundeb. Vai ter isso que o governo estava negociando, esse aumento, né, até dar 22%, né, da parte da União. Né? Então vai, porque prevê. Agora tem muitas variáveis na conta, né? Então prevê o piso salarial, não é só mais o aluno da educação fundamental, então tem o Enseja, né, que é educação de jovens e adultos, tem educação para deficientes, tem ensino técnico, tem uma sacanagem lá que é a possibilidade da prefeitura pegar esse dinheiro e dar para a rede privada para comprar bolsas para os alunos, né, que é o lobby lá da turma dos liberais. Né? Então tem um monte de merdinha lá dentro, mas sim, esse valor subiu, tá? E vai subindo gradativamente aí nos próximos anos, né, do custo aluno. E hoje eles chamam custo aluno qualidade, que é a qualidade da escola. Então também entra uma grana para melhorar a infra, né? Da biblioteca, merenda, laboratório, tudo que vocês puderem imaginar, que seria assim para dar uma escola mais ou menos igual para todo mundo. Bom, esse negócio que o Paulo Renato criou chamava Fundef, com F no final, não era Fundeb, né? Em 96, se eu não me engano. Né? O que aconteceu? Ele funcionava ali mais ou menos, né? E o Paulo Renato conseguiu um prodígio, que foi o seguinte: ele baixou a evasão escolar, né, porque você tinha mais ou menos 88% das crianças em idade escolar matriculadas nas escolas. Então você tinha ali, vamos arredondar, 20% de evasão escolar. Você tinha 20% das crianças do Brasil que não estavam nas escolas. E o Paulo Renato diminuiu isso para 3%, tá? Em 8 anos do governo do Fernando Henrique, porque o Paulo Renato ficou todo o governo do PSDB no ministério. Porra, se você for pensar em termos de política pública, é uma puta de uma coisa. O cara era foda. E aí, quando você lê o livro do Paulo Renato, você vê assim que o cara sabia pensar a política pública. Qual é o problema disso? Então ele colocou todas as crianças na escola. Como? Só você pensar, meu filho. O prefeito, ele recebe pelo custo aluno, ou seja, ele recebe pelo número de alunos que ele tem matriculado. Porque a ideia do Anísio Teixeira era pelo número de alunos em número de crianças em idade escolar, não matriculadas. O Paulo Renato muda, porque ele quer criar um incentivo para que os prefeitos forcem a matrícula, forcem a criança a ficar na escola. Né? Então, assim, o prefeito fala, porra, eu tenho 100 crianças em idade escolar no meu município, só que só 80 estão matriculados. Né? Então eu vou ganhar o quê? Só 80% do dinheiro que estava destinado para mim. Eu posso ganhar os 100%. Eu vou ganhar R$80, eu podia ganhar 100. Né? Então o que os prefeitos começam a fazer? Forçar o aluno a entrar na escola. Criam campanhas, enfim, vão fazer, cada um tem a sua liberdade lá para fazer. Só que, cara, assim, é legal isso, né? Só que assim, teoria dos jogos, né? Você cria o incentivo, ao mesmo tempo você cria o incentivo para burlar a regra. Entendeu? E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte: o aumento do número de crianças na escola, por meio da grana, do incentivo, vamos dizer assim, não é fiscal, né? Do incentivo orçamentário para os municípios, faz cair a qualidade. De que maneira? Porque hoje se sabe, embora nenhum dessas merdas que discutiram o negócio do Fundeb, né, Dona Dorinha, essas porras todas, ninguém discute isso, mas hoje se sabe, tá mais do que provado, que o maior incentivo para a evasão escolar, ou seja, para as crianças abandonarem a escola, é o insucesso escolar. A criança vai mal, ela larga a escola. Né? Então, o que é ir mal? É reprovar de ano. Então, o que os prefeitos e os governadores descobriram?
que para manter a criança até o 4º ano e recebendo aquela grana durante 4 anos, ele precisava fazer a criança ir bem. E qual é o jeito de fazer a criança ir bem? Você tem 2 maneiras de fazer. Você treina professor e tal, melhora a escola e dá uma aula foda, dá incentivo para o aluno ir bem, tirar nota boa, ou você baixa a qualidade da educação e faz qualquer Zé Ruela passar de ano. Qualquer criança mal preparada que não foi alfabetizada passar de ano. Ao ponto que você chega a fazer o seguinte, você cria um monstrengo chamado progressão continuada, progressão automática, aprovação automática, tem vários nomes, dependendo do tipo de tarado que inventou. Tá? Que é o seguinte, você coloca... Mas isso foi inventado pelos militares, tá lá nos anos 70. Depois eu explico como. Mas você coloca a criança no 1º ano e garante que ela vai chegar no 4º ano automaticamente. Você tem 4 anos, que curiosamente correspondem ao período de um mandato, de grana no bolso do prefeito, garantido. Ou do governador. Né? E aí o que você tem que fazer para essa criança não sair da escola? Você tem que passar. Porque se ela não passar de ano, ela vai ficar mais um ano na 1ª série. Se ela não passar de novo, ela vai ficar desmotivada. E o pai vai arrancar a criança da escola e falar assim, porra, esse moleque não presta para nada mesmo. Vou pôr ele pelo menos para trabalhar. Né? E assim você, de fato, diminuiu a evasão escolar, só que a qualidade caiu lá embaixo. Né? Os militares já tinham feito isso quando eles acabaram com o exame admissional. Eles garantiram que quem entrava na 1ª série chegava à 8ª sem saber merda nenhuma. Né? Os militares inventaram isso no Brasil. Mas não era tão esculachado quanto na época do PSDB. Os tucanos fizeram isso, só que era para o ensino básico, né, para o primário. O PT falou, não, tá muito pouco isso aí, vamos montar então o Fundeb, que é para todo mundo, para o ensino inteiro. Então vai entrar todo mundo. Então vai entrar o ensino médio, vai entrar o ensino técnico, vai entrar o ensino especial, vai entrar o ensino para jovens e adultos, o supletivo, né, que agora não pode falar supletivo, é outro nome, vai entrar todas essas coisas. E aí criaram o Fundeb, que é uma criação do PT, 2006, se não me engano, o Fundeb. Né? Eu acho que começou em 2006, nem lembro que foi aprovado. E aí o Fundeb já tinha essa discussão se ele ia ser permanente ou não. Tá? O que acontece? Quando criaram o Fundeb, então colocaram lá, isso o Evandro pode falar melhor do que eu, porque eu não entendo, colocaram nas tal das disposições transitórias, que é uma espécie de buraco negro da Constituição, é um cantinho lá, um lixão, que assim, a gente não sabe o que fazer com isso, coloca lá. Né? É isso, Evandro, ou não? Coloca lá nas disposições transitórias, que assim, não, essa lei aqui parece que é uma merda, então vamos pensar nela daqui 10 anos. Foi assim que criaram o Fundeb. E tinha previsão de ser revisto depois de 10 anos, que é agora. Tá? Então fizeram lá toda aquela gambiarra do dinheiro, dividido, igual o município mandava o dinheiro, o Banco do Brasil dividia tudo, mandava de volta. Aí nesse caminho de vai e vem, tem corrupção, tem uma porrada de coisa, e esse mecanismo de diminuir a qualidade da educação continua existindo. E esse mecanismo não pode deixar de existir porque ele faz parte, assim, da natureza humana. Entendeu? Quando você põe um incentivo desse, você vai ter 2 tipos de competição, entendeu? Vai ser sempre assim. Isso foi relatado pelos Estados Unidos quando o Bush criou aquele No Child Left Behind, que era um programa muito parecido, né, que só deu merda, e depois quando ele foi auditado pelas universidades americanas, todo mundo falou, porra, esse negócio deu errado, vão acabar com isso, voltar atrás. O artigo foi aliás, traduzido e publicado pela Unicamp, e nenhum pedagogo brasileiro leu, está publicado em português, até posso depois jogar no Twitter lá para a galera ter acesso à avaliação do programa, né, e todo mundo fala assim, gente, esse negócio virou uma merda mesmo, né? Porque você cria vários incentivos para ser burlada a lei. Né? E aí, quando vem provão, Enem, essas merdas, a coisa piora muito. Bom, isso é outro assunto, nem vou entrar, que é um nível de detalhamento muito pior. E aí, o que aconteceu? O Fundeb chegou no fim e agora precisa ser reavaliado. Ninguém reavaliou, ninguém olhou para o Fundeb e viu se ele funcionou ou não. Não teve nenhuma comissão que contratou organizações privadas para avaliar o Fundeb, fazer uma auditoria. Falar, foi colocado tanto dinheiro, qual que é o resultado que a gente tem?
E todos os estudos independentes que tem, quando você olha a curva de investimento e a curva de desempenho, elas são inversamente proporcionais. Então, o dinheiro vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e o desempenho dos alunos vai caindo, 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 caindo. Tá? E todo mundo olha para esse dado e ignora, e fala assim, não, gente, então vamos fazer o seguinte, vamos pôr mais dinheiro. E a galera põe mais dinheiro, e as pessoas esquecem assim, que o dinheiro não faz mágica. Bom, qual que é o problema, então, hoje do Fundeb como ele está? Primeiro, ele perpetua esse mecanismo de aumentar a base da educação, diminuindo a qualidade. Né? Porque ele incentiva os professores, né? Os professores não, os gestores educacionais, porque os professores são pressionados por esses burocratas. E se tem algum professor aqui ouvindo, sabe do que eu estou falando, todo professor é pressionado pelo núcleo de educação quando ele dá nota baixa, dá nota vermelha para o aluno, vem a merda da diretora do núcleo encher teu saco, não é, dona Maria? Que é assim que funciona? Todo mundo sabe que é assim que funciona. Vem aquele viadinho do núcleo encher o seu saco porque você está reprovando muito aluno. Né? Por quê? Por que ele faz isso? Porque se você reprovar muito aluno, vai ter menos dinheiro. Aí vão diminuir a aposentadoria desse puto. É só por isso e mais nada. Tá? Então o que acontece? O Fundeb continua isso, o atual Fundeb. Aí o pior, ele torna o Fundeb... Somos obrigados a dar nota aí, a professora falou. Exatamente, são obrigados a dar nota. Entendeu? Agora, isso é um outro problema da direita, que depois a gente pode discutir depois, que é essa mania imbecil da direita de conservadores de tratar os professores da rede pública como inimigos. Né? E esses caras são vítimas de um sistema desgraçado, né? Que tu fala assim, o professor é comunista, pipipipopopó. Vocês são tudo retardado, cara. O professor é tudo evangélico. Quem entrar numa escola vai ver que o professor, pelo menos de primário, é tudo evangélico. Né? São todos os nossos aliados que são desprezados pelos conservadores, ninguém olha para essa galera. Bom, mas isso não é um assunto. O assunto é o seguinte, qual é o problema agora, atual, depois que eu contei toda essa história, como que vai funcionar o Fundeb? É o seguinte, ele vai virar permanente. O que quer dizer permanente? Ele é uma merda de uma coisa da Constituição. Aquela Constituição que já é um trambolho, vai ter mais um trambolho lá dentro, um monstrengo chamado Fundeb. Tá? Então, tudo bem, daí ele tem lá as porcentagens, aumentaram, beleza, isso aí, tu fala, porra, mas agora é dinheiro para educação garantido sempre, ninguém pode meter a mão, fala, porra, isso aí é legal. Só qual é o problema? Esse mecanismo, tal como ele foi criado, como a gente disse, ele incentiva a baixa qualidade, porque ele incentiva os gestores a roubar nas notas, né? Para manter o aluno artificialmente dentro da escola passando de ano. Para ter dinheiro. Coisa, esse mecanismo não foi corrigido no Fundeb, tá? Segundo problema, ele não prevê revisões. A Dorinha, depois de muita pressão, né, de um pessoal que está antenado nesse assunto, não vou falar quem é, né, que não foi ouvido pelo governo, o governo se negou a receber essas pessoas. A Dorinha, depois de muita pressão, resolveu mudar no relatório e colocar que haverá uma revisão dos critérios de distribuição daqui a 6 anos. Essa revisão está lá nas coisas transitórias, lá que eu esqueci o nome. Né? Então, essa revisão daqui a 6 anos para coincidir junto com a MP do teto dos gastos públicos. Então, daqui a 6 anos vão ser revistos os critérios. Presta atenção no que eu estou falando. Os critérios de distribuição da grana. Tá? Não é o programa geral. Então, ele é... E depois tem revisões a cada 10 anos. Tá? Então, qual é o problema? O problema é o seguinte. Daqui a 6 anos... Esses critérios de distribuição do dinheiro, ou seja, como que o município recebe o dinheiro, hoje é pelo critério custo-aluno-qualidade. Daqui a 6 anos, que era o que eles queriam hoje, mas não tem clima, esses critérios serão mudados para critérios pedagógicos. E o dinheiro será distribuído para os municípios mediante a adesão dos municípios a programas pedagógicos e desempenho dos alunos. E aí todo mundo pode falar, porra, mas isso não é bom? A gente só vai dar dinheiro para a escola que for bem, para o aluno que for bem. Meu filho, for bem segundo qual critério? Segundo a avaliação de quem? A avaliação do Enem, que quer saber se o aluno sabe falar pajubá ou não. Vocês estão entendendo o problema? Esse é o problema, que a Dorinha enfiou naquela merda. O seguinte critério, está lá no artigo 9 do substituto do projeto, né?
que daqui 6 anos os critérios de distribuição do dinheiro serão reavaliados. E se esses critérios forem reavaliados para adesão a programas pedagógicos, porque a gente vai falar assim, a gente só vai dar o dinheiro para os municípios que aderirem ao programa do Carlos Andalim, aos programas da Ilona. Aí todo mundo fala, porra, legal, né? Só que a gente não sabe se esses caras vão estar lá daqui 6 anos. Vocês entenderam qual é o problema? E aí, se tiver um programa de ideologia de gênero, um programa que ensina a dar a bunda na escola, né? Um programa que ensina a invadir casa, um programa, qualquer merda que vocês quiserem, né? Ou sei lá, um programa que tira a história do Brasil da escola, né? Um programa que ensina que evangélico não pode participar da política, sei lá qual for a maluquice que tiver na cabeça desses putos daqui 6 anos. Os municípios só vão receber o dinheiro para a educação deles se eles aderirem a esse programa. Eles tentaram fazer isso com a ideologia de gênero. Não sei se vocês lembram, quando do Plano Nacional de Educação foi tentado colocar, tentaram colocar a ideologia de gênero, qual que era a pressão? Que os municípios, né, só vão receber dinheiro que se aderirem ao Plano Nacional de Educação. O que chama Plano Nacional de Educação? Um monte de merda. Né? E aí conseguiram tirar, né? E eu não devia falar isso aqui, mas eu vou falar graças ao trabalho do Eduardo Mello, que muita gente criticou que a gente está fazendo lobby para colocar ele no Ministério da Educação, mas o cara foi de porta em porta, né, dentro da Câmara, bater na sala dos deputados, né, para tentar convencer os caras a arrancar aquela merda e arrancar, né, de ideologia de gênero dentro do Plano Nacional de Educação. E aí os municípios conseguiram tirar cada um por si, porque como não estava no Plano Nacional, podia tirar. Mas se tivesse no Plano Nacional, os municípios só ganhariam dinheiro, né, para implementar o Plano Nacional de Educação, não era o dinheiro do Fundeb, era para a implementação do Plano Nacional, se aderissem à ideologia de gênero. E eles vão tentar fazer a mesma coisa com o Fundeb. Os municípios só vão ganhar o dinheiro. Agora não. Daqui 6 anos a gente está safa. Só se quantos alunos você tiver, você vai ganhar a sua cota. Mas daqui 6 anos eles vão mudar. Esses putos não mudaram isso agora, porque eles não têm força no Congresso para fazer isso, todo mundo está olhando. Daqui 6 anos o jogo vai virar, gente. Vai mudar. E eles vão fazer essa revisão que está prevista, né, para 6 anos, dos critérios. E depois a outra, depois de 10 anos. Em 10 anos você formou 2 gerações de crianças na escola. 2 gerações, já está entrando a terceira em 10 anos. Né? Como que? E você acha que algum prefeito vai ter a mãe de falar, não, aqui na minha cidade, foda-se, não quero dinheiro do Fundeb, vou matar no peito e vou fazer tudo sozinho. Ele nem pode fazer, sabe por quê? Porque o dinheiro que ele arrecada, e aí que está a grande sacanagem do Paulo Renato, que era diferente do Anísio Teixeira, porque o dinheiro que ele arrecada do imposto que tem que ir para a educação do município dele, ele está sendo obrigado a mandar para o fundo. Esse dinheiro saiu da mão dele, ele tem que pedir para o governo mandar esse dinheiro de volta por meio do fundo. Porque ele podia bloquear a grana e falar, não vou nem mandar e agora eu vou usar aqui. E aí, se ele fizer isso, fala, não vou contribuir para o fundo. Como o fundo é constitucional, sabe o que vai fazer? O Randolfo Ranulfo vai entrar com uma ação contra esse prefeito no STF, o STF vai vir comer o cu dele e ele vai perder o mandato. E você acha que algum prefeito vai usar a falar não para o MEC? Não, é o risco de ser judicializado, perder o mandato e ser pressionado por sindicatos e coisas petistas por causa de dinheiro, etc. E ele também se beneficia com esse dinheiro. E aí acho que é inegável. Explorar melhor isso aí. Qualquer gestor público que fala não aceito a imposição desse sistema de ensino, desse programa de educação, ou dessas metas que vocês estão colocando, né? Não aceito isso, né? O que vai acontecer? Ele fala assim, e eu quero meu dinheiro de volta. Ele vai entrar na justiça, o STF vai olhar e fazer o quê? Não, isso aqui é constitucional, meu filho, está na Constituição, a gente não pode fazer nada. O Evandro e a Fabi pode falar melhor dessa parte aí jurídica, mas na minha visão é isso que vai acontecer. É um grande sistema de centralização da educação, não é do dinheiro, veja, é da educação por meio do dinheiro em Brasília. E esses merda desses liberais da equipe econômica estão olhando para a cifra, não estão entendendo que isso vai ter um impacto na história do país como nunca se teve. Entendeu? E pior, Silvio, amarrado na Constituição. Esse é um negócio impressionante. Essa centralização é que vai foder tudo. E a ideia de liberdade educacional, você que quer fazer
homeschooling, você que quer encher o saco do seu prefeito para mudar a educação da sua cidade, vocês estão fodidos. Alguém tinha falado assim, lá em Aparecida do Norte, as escolas são obrigadas a ensinar a história religiosa da cidade. Isso vai acabar, meu filho, porque isso fere o Estado laico, então você vai ganhar grana para a educação pública e ensinar como é que apareceu lá a Nossa Senhora Aparecida do Norte. E não vai adiantar se ela chorar pro prefeito, que o prefeito fala, se eu fizer isso, o STF vem e come meu cu. Uhum. O Ministério Público vai cair em cima de mim, porque eu estou sendo inconstitucional. Agora eu vou parar de falar e deixar vocês falarem. Mas olha, Silvio, é o que o pessoal está até colocando nos comentários aqui, o Guter NBA aqui colocou aulão, cara, eu agradeço demais, situação complicada. Eu vi muita gente, meu Deus, como o Silvio está explicando, falando, etc. Mas é o seguinte, gente, é um assunto tão complicado que se não for explicado dessa maneira, vai parecer que a gente está reclamando dessa aprovação e está criticando esse ponto que foi aprovado no Fundeb por leviandade, ou porque a gente tem, vamos dizer assim, nós estamos aí abandonando o barco da direita, não sei o que. Não, meu filho, está todo mundo apoiando o Bolsonaro aqui. Se não tiver apoiando, pelo amor de Deus, levante a mão aqui, mas todo mundo apoia o governo, tá todo mundo firme. Porém, neste ponto é complicado, não dá. Se vocês prestarem atenção, nós estamos aqui com 8.000 pessoas ao vivo, são quase 1h. Pensa só, são quase 1h, são 8.000 pessoas ao vivo no meu canal do YouTube aqui, ouvindo uma explicação complexa, e o Silvio foi breve aqui nessa descrição do histórico que culminou na questão do Fundeb, do Fundef, etc., que veio lá de trás. Então, se a gente não entende todo esse esquema, a gente não entende o problema que caiu na nossa mão agora. A Câmara aprovou e o Senado vai aprovar. Assim, eu não consigo contemplar no horizonte próximo uma não aprovação. E o Bolsonaro apoiou e ele vai passar. E como o Silvio disse, é um marco civilizacional negativo no nosso país. Então, eu gostaria que o Evandro falasse, vou pedir que os próximos sejam breves em função da hora já bem andada, mas para fazer o comentário principalmente nessa questão jurídica. Evandro, depois eu vou pedir para a Fabi falar também. Eu vou fazer um comentário da parte jurídica, da econômica e da política, então até às 3 eu passo a palavra para a Fabi. Não, eu vou dar uma de Eduardo Cunha. Eu vou dar uma de Eduardo Cunha aqui. Como voto? Como voto, deputado? Então, a parte jurídica. Agora eu quero isonomia do tempo. Agora eu quero isonomia do tempo. Eu aceito que vocês falem o que quiserem. Esse aqui, meu filho, tem um poder. Igual o do Maia na mesa aqui, ó. Tuque! Ato das disposições constitucionais transitórias é um puxadinho da nossa Constituição. Tá? A nossa Constituição é um documento, é um imbróglio, é uma patifaria jurídica que não tem paralelo no mundo. E uma das coisas que é... Antes que você engate só um pouquinho, pessoal, o Silvio, eles estão pedindo indicação de livros sobre isso. Tá, depois. Então, depois da explicação do Pontes, o Silvio vai indicar livros. O livro que eu indico de cara que me lembrei aqui é aquele A Grande Mentira, do professor Ricardo Vélez Rodrigues, que foi ministro da Educação. Lá tem pontos excelentes sobre isso, inclusive sobre essa questão dos militares. Esse livro é fundamental. Tenho certeza que o Silvio vai indicar outros, tá? A Grande Mentira está lá na minha livraria, livrariadobernardo.com. Vai lá, tio Careca. Então, a gente tem o nosso sistema constitucional, que é uma patifaria única, só existe no Brasil, e uma das nossas jabuticabas, eu não gosto de chamar coisa ruim de jabuticaba, porque eu gosto de jabuticaba. Você estava fazendo uma geleia de jabuticaba, o Bernardo? Era de jabuticaba a geleia? Sim, não, a geleia é maravilhosa. Eu gosto de jabuticaba, chamar coisa ruim de jabuticaba é um inferno. Mas, enfim... É uma peculiaridade do nosso sistema ter esse ato das disposições constitucionais transitórias. Ui, que delícia, olha que beleza. E aí depois eu mostro a geleia na Super Live. E aí essa peculiaridade do nosso sistema jurídico permite que a gente tenha uma constituição lateral, né?
Então você tem um ordenamento gigante lateralmente à Constituição. Ele tem o mesmo valor dos atos institucionais. E ele tem lá toda uma natureza transitória. Aquilo é um absurdo. O ato das disposições constitucionais transitórias, o pessoal fica falando, não, porque o AI-5, porque isso, porque aquilo. Continuou. O pessoal está reclamando do som aqui. Deixa eu puxar o microfone para cá. Então, a gente tem aí esse ato das disposições constitucionais transitórias, que é um fim de mundo isso aí. Isso é um fim de mundo, cara. E aí, o que os caras fazem? Eles vão lá e enfiam esse troço, aí dentro desse puxadinho constitucional, né? Enfim, é o fim do mundo. O que eu precisava falar a respeito disso é o seguinte: vou começar pela fala do Bolsonaro em relação aos deputados. Foi muito, 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 muito infeliz a fala. Ele esperava o quê? Ganhar por unanimidade? E aí, que tipo de desconfiança seria levantada em relação a isso se isso fosse aprovado por unanimidade? Né? Faltou um pouco de inteligência estratégica na hora de se expressar a respeito do voto daquele pequeno grupo de deputados, né? Não precisava ter feito aquilo em público para jornalista da Folha, de esquerda, não precisava, não era necessário. Achei totalmente desnecessária aquela fala, totalmente desnecessária. Não é por aí, tá incorreto essa postura, né? Mas vamos agora à questão do Fundeb em si, né? Inclusive o Abraham acabou de twittar de uma maneira bastante negativa, disse, não, isso aí não é o que a gente quer. Sob o ponto de vista econômico, o Silvio falou tudo a respeito do que é, né, o Fundeb. Sob o ponto de vista econômico, eu conheço algumas ideias do professor Paulo Guedes, e uma das ideias que ele defende é um negócio chamado orçamento base zero. O Fundeb fode a ideia de orçamento base zero. Tá? Ele fode toda a ideia de desvinculação de receitas. Então, você tem um pedaço da receita. O Fundeb aí, acho que é na casa de 170 bilhões de reais por ano que ele consome do nosso orçamento. É um dinheiro muito, muito grande, né? E que é repassado para as políticas que o Silvio já bem explicou. A gente não precisa partir do pressuposto, porque eu também vi gente tweetando, dizendo assim, não, agora é a volta do Paulo Freire. Não é bem isso, não é bem isso também. Porque o que acontece, né? O uso desse dinheiro, e já vou cantar a bola aqui, tá? Já vou cantar a bola. O uso desse dinheiro vai ser destinado para as escolas cívico-militares, tá? É por isso que o Ramos estava tão entusiasmado com isso. Eles querem pegar um pedaço desse dinheiro para tentar modificar a forma com que a educação é moldada no ensino básico e fundamental, para que o projeto que o Bolsonaro tinha até na campanha dele, ele falava muito das escolas cívico-militares. Então, com Grano Salles, né, a gente tem a cobrança em relação ao Bolsonaro. A respeito desse ponto específico, com Grano Salles. Né? Então, não é bem assim. A gente não pode chegar e falar, você está descumprindo uma promessa de campanha. Não, mais ou menos. Né? Ele está se utilizando de um mecanismo já pré-existente para poder aplicar aquilo que está lá no plano de governo, que ele soltou em 2018. Né? Agora, o que a gente pode discutir é a respeito do meio utilizado, se o Fundeb é um bom meio para poder implementar aquela política pública. Né? E eu não vou nem discutir a questão da política pública das escolas cívico-militares, homeschooling, não vou nem entrar no mérito disso, para a gente ficar só atento à questão do Fundeb. Então, o Fundeb ele já bate de frente com projetos de natureza econômica defendidas pelo Ministério da Economia, e ele é uma pedra no sapato de medidas que o Ministério da Economia precisaria tomar para deixar a nossa economia mais aberta. Né? Então, isso aí é uma âncora.
o Fundeb é um problema. Agora vamos falar sobre o ponto de vista político, se o Fundeb é realmente o meio mais adequado para isso ou não. Ele é uma pedra no sapato para projetos de natureza econômica e, enfim, o Silvio já explicou, colocou a questão negativa do Fundeb. A minha opinião pessoal a respeito da utilização desse tipo de fundo e fundo, esses fundos estatais com orçamento fixo, isso aí é coisa de comunista. Isso é modelo de administração típica do desenvolvimentismo, típica de comunista, planos quinquenais. Vai estudar lá, ver o que o Lenin fez em 1920, criação de planos quinquenais, que depois foi reformado pelo Stalin. O Mao Tse-tung reformou completamente a economia da China quando deu um chute na bunda do generalíssimo, né, e deu o golpe lá em 59 com a Grande Marcha. Ele pegou e criou esse mesmo modelo de administração, de você ter ali orçamentos fixos com destinação certa, e aí você permite que se crie uma casta, permite que se crie todo um... E a casta, como o Silvio bem colocou, não é dos professores, mas é do cara que administra o orçamento e faz os professores comer na mão deles, que é o tal do estamento burocrático. O estamento burocrático não é o professor que está lá na ponta, é o cara que administra a porcaria do fundo, que está lá em Brasília. Então, são essas pessoas que vão tirar vantagem dessa reforma, não necessariamente o professor, muito menos o aluno, muito menos o Brasil. Então, o Fundeb é uma ideia de jirico, é uma ideia tosca, né? Ao meu ver, o governo entrou numa barca furada com esse Fundeb. Novamente, aqui, a crítica que a gente faz não significa que eu, em 2022, passaria a votar no Haddad por causa disso. As pessoas falam, não, isso é um indício que ele vai agora votar no Boulos. Né? Não é isso que eu estou dizendo. Né? Não, nem precisa, porque o projeto do Haddad para a educação acabou de ser aprovado. Exatamente. O PT estava até festejando. Então, sob o ponto de vista político, para mim, o meio utilizado, o Fundeb como mecanismo de gestão de recurso no campo da educação, é uma ideia fraca, falida, que não vai gerar o esperado. E tem um outro detalhe, né? O Fundeb também já foi alvo de operações da Polícia Federal no ano de 2009, 2010, finzinho do governo Lula e no comecinho do governo Dilma. Aqui... Eu acho que em todos os anos, Evandro, teve operação da PF no Fundeb. Aquilo lá é um saco sem fundo, são 170 bi, é muito dinheiro. Então você tem esse pessoal do estamento burocrático criando umas torneirinhas lá, onde sai uma aguinha para cá, aí sai água no feijão para um amiguinho e etc. Então essas estruturas facilitam corrupção, facilitam tudo aquilo que a gente já sabe que auxilia as políticas de esquerda, justamente porque nasceu, ela tem natureza, ela é um bicho de esquerda. O Fundeb é um bicho com características de esquerda. Pode ser usado para políticas que favoreçam a direita? Pode ser. É o que me parece que ele vai tentar fazer, se utilizar desses recursos, aumentar a presença do Estado na educação para tentar reverter esse tipo de coisa. Parece que é isso, por intermédio das escolas cívico-militares. É uma boa ideia? Não sei, me parece que não me parece que é uma boa ideia. Me parece que essas escolas cívico-militares poderiam ser financiadas de outra forma, né? E aí o ministro Paulo Guedes deveria ter sido ouvido. Não, joga esse negócio para 2022, vamos tentar ir na linha do orçamento base zero aqui e tentar otimizar os recursos da União, enfim, vamos tentar mudar a forma com que o Estado é gerido, ou seja, vamos ser menos governantes e mais estadistas. Então, acho que essa ideia do Fundeb, essa aprovação e a vinculação do nome de Jair Bolsonaro e do governo dele a uma ideia que é uma ideia esquerdista, esse tipo de fundo é coisa de esquerdista, vai ser cobrado em 2022.
Sabe essas coisinhas que a gente tá falando? Ó, cuidado com isso, cuidado com isso, cuidado com isso. Isso aí vai ser esticado lá em 2022 e ele vai ser cobrado em debates, né? Por essa gente que é alimentada por marqueteiros. Então, os marqueteiros vão cobrar dele esse tipo de coisa. Vai dizer assim, o senhor se diz aí todo favorável, mas isso aqui que aconteceu, e lá a ministra Damares, que passou tal coisa, ficou quieta em relação ao abortoduto, não falou nada, né? Em relação ao Paulo Pavese, mandou ele procurar a ONU. Então, esse tipo de coisa pode ser cobrado lá na frente. A gente faz essa advertência porque a gente quer que ele chegue em 2022 com condições. Na medida em que ele começa a alterar essa política e se aproximar mais do centro, sai da direita, vai mais para o centro, e começa a ficar mais poroso em relação a políticas de esquerda, ele dificulta a reeleição dele, ele não facilita. Então, a leitura política que a direita SDV está tendo é uma leitura política incorreta, ao meu ver. E um grande indício disso foi a aprovação do Fundeb e a reação dele em relação a 7 deputados que falaram, porra, não é que o cara ganhou de 7-1, ele ganhou de 500-7 e reclamou dos 7. Era questão de ficar quieto e falar, o parlamento é assim mesmo, foi uma vitória ótima. Mas o pessoal do seu partido que votou e tal, você fala, isso aí chama democracia. Meu governo é democrático, estou prestigiando. Né? Ganhou, sabe? Não pode lavar roupa suja dessa forma com que fez, esculachar os 7. Isso aí não foi... E o pior, Evandro, é o seguinte, que o Fundeb foi uma luta encarniçada, cara, do PT, né, para criar o Fundeb. Exato. E agora, esse novo Fundeb, o que ele faz? Ele só amplia a base de arrecadação, né? Ele pega novos impostos, né? Vincula novos impostos, e torna ele um trambolho constitucional, mas é o mesmo projeto de 2007 do governo Lula, né? Que foi uma briga grande para mudar o Fundef, que era neoliberal. Então, vamos fazer o Fundeb, que realmente tem a cara do PT e tal. Então, assim, eu sinto muito, gente, assim, eu amo o Bolsonaro, eu apoio esse governo, eu continuarei apoiando e tudo mais, só que, assim, essa foi uma cagada monstra, foi uma cagada sem tamanho, quer dizer, tem tamanho, são 100 e sei lá quantos bilhões o tamanho da cagada, né? Mas nem a grana o país consegue de volta, não consegue recuperar as crianças, entendeu? Esse é o problema, é gigantesco, e é assim, e é aquilo que o Dirceu falou, nós vamos dominar o país sem precisar governá-lo, entendeu? É a vitória, o Fundeb é a vitória do PT dentro do governo Bolsonaro, e o Bolsonaro está comemorando. Bernardo, é terrível. Deixa eu só, eu sei que você quer fazer intervenção, só esclarecer uma coisa também, quando a gente fala assim, cagada, eu quero deixar claro também um ponto, pessoal, é cagada não que, sem querer foi lá e cagou, não, porque ele deixou claro, inclusive na fala dele, o seguinte, nem o PT conseguiu. A gente está falando cagada no sentido de erro, mas foi um erro proposital. Porque, obviamente, não é que o Bolsonaro quer errar, que na visão dele é um acerto. Então, na visão do Bolsonaro, você aumentar o Estado na educação, levando aquilo que já existe há tantos anos para a Constituição Federal, é um acerto. E ele está dizendo, inclusive, que o PT tentou e não conseguiu. Nós conseguimos. Eu vou além, viu, Fernando? Eu não acho que é um erro do Bolsonaro. Eu não diria que é um erro dele. É um erro que ele foi levado a cometer pelo seu entorno maledicente. Ele está mal assessorado por pessoas que colocaram coisas equivocadas na cabeça dele e estão fazendo o Bolsonaro cometer esse tipo de erro. E ele não está enxergando que parte do apoio dele pode evaporar em 2022. Não vai evaporar agora. Isso aí é uma bomba de efeito é uma bomba relógio. Ela não vai estourar agora. Ela vai estourar lá na frente, esse negócio. A impressão que dá é que o cálculo das pessoas que aconselharam o Bolsonaro foi puramente eleitoral. Fala, vamos apoiar esse negócio porque todo mundo vai ficar feliz, né? Porque é mais dinheiro para educação, todo mundo entende que mais dinheiro para educação é uma coisa boa, né? E pronto, acabou. E só pensaram nisso, atrelação de verbas, mais dinheiro, né, mais impostos destinados à educação e tal. E ninguém pensa no mecanismo, como essa coisa vai funcionar na vida real das escolas. Então, assim, é só eleitoral, entendeu? O Bolsonaro vai chegar daqui, fala, tá vendo? Eu fiz o maior Fundeb do Brasil, etc.
Quer dizer, o Bolsonaro, o que ele pode fazer, cara? Como alguém falou aí no começo, o cara não pode cuidar de. Acho que foi o Alan, o cara não tem como saber tudo, pô. O cara é o presidente, ele não pode saber o que todo mundo tá fazendo, ele tem que confiar nesses putos que estão em volta dele. Só que esses putos que estão em volta dele são os putos. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer, Silvio? Pessimamente assessorado nessa história, tenho certeza. E eu aposto as minhas 2 bolas que ele não sabe essa história que o Silvio contou. Tenho certeza que todo o panorama e a fundamentação, a explicação, etc., as consequências que isso vai ter daqui 50 anos da educação brasileira, educação básica, principalmente, né? Ele não sabe. E, assim, o que mais me estranha existe um programa de educação básica que está sendo feito no governo com a Ilona e também com o projeto de alfabetização do Nadalim, mas, assim, agora isso aí, né, foi meio que escanteado agora com esse negócio do Fundeb, né? Não sei até quando essa coisa vai. Porque depois alguém vai lá e muda o plano, desmancha o negócio do Nadalim, etc., e acabou, né? Então, você quer falar alguma coisa? O ponto é exatamente esse. O que vai acabar com. O cálculo que ele está fazendo é o seguinte: ele falou, pô, vou chegar lá em 2022 com 120 escolas cívico-militares, com um monte de criança vestida de guarda-mirim, cantando hino, e vou apresentar isso na campanha. Só que isso não vai acontecer. Porque no meio do caminho, esse tipo de coisa tem desvio de verba, corrupção. O Moro tá com o zoião em cima, falando assim, que os caras aprovaram o Fundeb. O que vai dar de cagada aí, cara, para eu meter meu lavajatismo em cima? Então, esse tipo de cálculo ele não tá fazendo. O pessoal fala, ele tá jogando xadrez 4D. Não, xadrez 4D é aqui na Super Live. Lá é o xadrez D4 que eles jogam. O 4D é aqui, meu amigo. Porque assim, o cara não tá vendo o fator Moro numa situação dessa, não está vendo o fator PSDB, não está vendo o fator ensino privado, outras variantes foram descartadas. Então o cara olhou, eu preciso de dinheiro para construir uma escola no campo de Marte e botar um monte de guarda-mirim cantando hino, falando, lá, tirei as crianças da rua e estou educando, cantando hino, batendo continência. É isso. E esse cálculo o tiro vai sair pela culatra no meio do caminho. Fabi. É isso aí. Eu entendi pela própria fala do Carlos Jordi no Terça Livre o que foi passado dentro do governo, o que foi que aconteceu, né? Eu vi muito forte ali a presença, até anotei aqui, o princípio do não retrocesso social que o Carlos Jordi explicou. Então, a gente precisa ver a que ponto que a orientação dentro do governo explicou esse ponto, né? Que significa isso? Que qualquer benefício social, o STF não permite que isso haja um retrocesso. Por exemplo, ele até deu esse exemplo mesmo do Bolsa Família, que não terá governo, pelo menos não com esses 11 ministros, que conseguirá fazer algo do tipo. Então, o que o Carlos Jordi, pelo menos, deixou bem claro ali, é que já havia um prejuízo na questão do Fundeb, e que eles tentaram mitigar. E isso a gente sabe que é verdade, porque, de fato, o Bolsonaro não tem a base parlamentar no Congresso Nacional, né? E aí ele até disse números ali que a Dorinha queria passar 40% dessa verba e que eles ficaram ali nos 23% ainda gradativo, que vai ser revisto em 2026. Então eu vou pegar aqui carona na fala do Fernando, que falou que a gente vai ter que esperar. Eu acho que é uma questão muito complexa, realmente, para entender a questão do Fundeb, só observando todos os pontos que o Silvio colocou aqui, né? E na questão jurídica, a gente sabe que o STF como é que joga, né? E, assim, eu também creio que quando chegar no Senado isso não vai mudar, porque o Senado, penso que o Bolsonaro tem mais chance na Câmara do que no Senado. Então, assim, isso já está consumado. Agora, o que faremos nós, né? A gente pode adotar 2 discursos aí. Um é de ficar né? Tem que esperar, não tem jeito. Eu ainda vou torcer ainda pelo governo, isso não é nem coisa de direita SDV, mas é porque a gente sabe que o executivo não consegue governar sozinho, e a gente sabe que é real que a cúpula do judiciário está jogando contra, e o Congresso Nacional estão trabalhando todos juntos, unidos, realmente, para mitigar o governo Bolsonaro, né? Então, eu estou vendo tudo isso com muita preocupação, e a gente vai ter que aguardar essa pauta. Eu não tenho o que falar aqui, eu não tenho mais o que complementar, a não ser isso.
o que o próprio Carlos Jordi falou ali no Terça Livre, porque eu entendo esse lado também, né? Esse lado também é real. Uhum. Só que isso torna muito mais complicado agora, Fábio, porque o negócio vai para a Constituição, entendeu? Sim. Então, assim, nunca mais ninguém vai conseguir tirar, porque agora ele poderia ter sido reformulado. Porque, o que o governo poderia ter proposto? Falou, não, vamos votar, então, o Fundeb, como vocês querem, mas não para ele ser permanente. Mas acho que ele não tem essa força, o Silvio, estou falando dentro do Congresso, né? Não existe. São 513 deputados, entende? Mas o Ramos não entregou o MEC justamente para isso? Esse é o ponto. O MEC não foi sacrificado para isso, para ter governabilidade? Não foi criado o Ministério da Comunicação então, a gente do PSD? sabe, né? Entendeu? Então, assim, o que o merda do Ramos está fazendo nesse exato momento, se não articulando para o governo ter poder dentro da Câmara? É lógico que isso era um jogo de carta marcada, porque esse projeto é de 2015. Sim. Né? E assim, todo mundo é a favor da educação. Então, todo mundo é a favor de... Eu entendo que isso é um jogo difícil para o governo. É uma pauta sensível, né? Mas nada foi tentado. E as conquistas que foram conseguidas na mudança do substituto, né, no relatório da Dorinha, não foi por atuação do governo, foi por atuação de pessoas da sociedade civil que se organizaram para pressionar alguns deputados, explicar isso que eu estou falando, porque isso aqui não foi eu que pesquisei, isso aqui eu ouvi de outras pessoas que estudaram o assunto, né? Eu estou repetindo aqui o que elas falaram, né? Se organizaram para pressionar alguns deputados para conseguir algumas mudanças. Inclusive, a Dorinha tinha colocado uma sacanagem dessa que você tinha falado, né, no projeto assim, que não pode ter retrocesso de conquistas e tal. Né? Isso estava no Fundeb, né, no projeto. E conseguiram tirar, porque todo mundo entendia. Na hora de revisar, se vê que o país não está conseguindo pagar, não vai conseguir voltar atrás no valor, nas porcentagens dos impostos e tal, porque estava essa sacanagem da Dorinha lá dentro. Tem essa parte aí dos impostos também, porque foi contemplada a aposentadoria na hora que entrar isso e pode quebrar os municípios. Isso também é uma realidade. Né? Que conseguiram tirar essa conta, isso é uma realidade. Então, assim, tem uma série de coisas que o governo poderia ter brigado. Entendeu? Até do ponto de vista econômico, da vinculação da verba e tal. Mas, assim, teve 2 anos, ninguém deu atenção para esse projeto. Está desde 2015 lá. Ninguém se importou. Foi exatamente a mesma coisa com o abortoduto. Depois começaram a caçar culpados. Agora, assim, todo mundo acordou na véspera. Né? Mesmo pessoas que são atuantes dentro do movimento pró-vida, deputados que sabiam de todo o negócio que estava acontecendo, né, conseguiram acordar na véspera, colocaram emendas na véspera, etc. Depois o povo ficou lá, não, foi culpa de fulano, de fulano, de fulano. Acontece o seguinte, a culpa é da falta de organização da base no Congresso e do governo. Essas pessoas não conversam. Desculpa, Fernando, você estava falando. Fernando. Não, só deixar uma observação assim, aqui na Super Live a gente não fica de meias conversas, então vamos lá, para que todo o chat que está aí entenda. Eu sei, as pessoas querem, o brasileiro ele apostou muito no governo Bolsonaro, então a todo momento que alguém vem fazer uma crítica ou fazer uma ponderação, a pessoa já pensa que, não, peraí, você vai destruir meus sonhos. Calma, não faz isso, não fala. Pessoal, não é isso que nós estamos fazendo. Inclusive, para que os seus sonhos possam perdurar e se tornar realidade, nós estamos fazendo essas críticas pontuais. Nós falamos aqui, não, mas é porque a guerra já era perdida, não tinha como o Bolsonaro agir. Pô, é sério? Pessoal, não é que a pauta passou. O Bolsonaro comemorou, como ele não fez com nenhum projeto. O Bolsonaro comemorou claramente. E ele foi nas redes sociais, ele foi a público comemorar. Então, uma coisa é você falar assim, não, Fernando, a guerra já estava perdida, ia passar mesmo, o que faz, né? Já que vai mesmo, pelo menos usa o KY. Não foi isso. Não é ele tratou como se fosse um projeto do próprio governo. Não, inclusive, a gente tem que pensar o seguinte, o que é óbvio que não vai acontecer, mas se esse projeto fosse para o Senado e fosse reprovado, seria uma derrota do governo. Sim. Porque o governo está encarando a aprovação do projeto como uma vitória de governo. Então, entendam. Não existe... não, Fernando, talvez lá na frente reprova. Se reprovar, o governo perde. Agora tem que passar mesmo. Então, vamos ser claros, né? É isso que é claro.
E nós estamos criticando aqui, mais uma vez, nós estamos criticando a linha das decisões. Não tem como falar, não, Fernando, mas acredita, porque o xadrez é 9D, você não joga o 9D. Lá na frente vai dar certo. A ideia é ruim. O conceito da ideia de mais Estado em qualquer área, se fosse meio ambiente, se fosse esporte, a ideia de mais Estado, ela é ruim e ela é contrária à pauta conservadora. Só isso. E assim... E assim, né? Vamos pensar. A gente gosta aqui que Bolsonaro é aconselhado a se afastar de radicais para se reeleger. Mas aí já é a narrativa da mídia, né? Não. Se pegar bem o que o Bolsonaro falou, ele não falou que os três não era da base. Gente, isso é a coisa mais clara do mundo, pelo amor de Deus. Uma coisa a CNN tem, fontes. Então, mas é isso, meus caros. Eu acho que o avançado da hora já está demais. Tá no mudo, Silvio. Quer falar alguma coisa? Ô, Silvio, você está no mudo. Desculpa, dona Vera. É que as fontes da CNN, todo mundo sabe, são aqueles milicos da Segov e da Casa Civil que ficam falando merda o dia inteiro, falando isso aí. Eles realmente acham que o problema do governo somos nós. É um bando de Olavete maluca que fica radicalizando na rede social. Isso que eles acham que é o problema. Eles não acham que o problema é a Dorinha, que o problema é a incapacidade, ineficácia e uma certa estultice do Major Vitor Hugo. Eles não acham que esses são os problemas do governo. Eles acham que os problemas do governo somos nós. E aí eles ficam falando essas merdas aí. Entendeu? Eles não acham que o problema do governo é a esquerda. Eles acham que o problema do governo é o Olavo. Então, não dá, realmente, isso não dá para levar essa gente a sério. Assim, me desculpe, mas esses caras assim são uns merdas mesmo, entendeu? Não tem outra. Entendeu? É só ver o que eles fizeram na PEX, que a gente denunciou semana passada. Eles pegaram dinheiro do governo, enfiaram na porra de um think tank para produzir estudos sobre fake news e pôr no cu dos filhos do presidente. Isso são os milicos, esses são os gênios. É isso aí, cara. Não tem, isso aí é bobagem, velho. Isso aí, ó, esses caras... comemorou para perder no Senado, vocês não entenderam. Pode ser. Então, mas tem alguma solução no Senado. É possível as pessoas pressionarem os senadores, colocar pelo menos algumas cláusulas lá que minimizem, né, esse projeto, por exemplo. Melhorar os critérios, né, Silvio, de repasse. Não vincular o critério de repasse de maneira alguma a conteúdo pedagógico, etc. Agora, o que acontece? Tem uma merda que se chama Sistema Nacional de Educação. A ideia foi que tu fala do Paulo Freire, ninguém sabe quem é a merda do Demerval Saviani. Esse cara é o bandidão. Então, esse cara é o problema. Então, fala, Paulo Freire. O Demerval Saviani é o grande estrategista da educação comunista do Brasil. Ele é o cara que criou a maneira de doutrinar todo mundo. E tudo que a gente está vendo é criação dele. Tá? Então, se vocês pegarem... Tem 2 livros dele que são importantes de ler. Né? Um é sobre o próprio Fundeb, que chama Da Nova LDB ao Fundeb. Tem um subtítulo que eu não me lembro. Tá? O Demerval Saviani, que é o professor da PUC. E o outro livro, que é mais recente, que acho que é de 2015, é o Sistema Nacional de Educação e o Plano Nacional de Educação, Significado, Controvérsias e Perspectivas. Se não me engano, é pela Unicamp também. Esse livro é onde ele traça assim, como tem que ser construída a estratégia de centralização da educação e do sistema. O sistema educacional é assim, o município tem um sistema educacional. E daí o município decide como vai ser a educação lá naquela cidade. Cada município tem o seu. O estado tem o seu. Né, um sistema educacional do ensino médio e tal. A União tem o seu. Então, o sistema educacional, todo mundo entende assim, não, é a gestão dos 5 mil municípios, mais os 27 estados, mais o Distrito Federal e a União. Então, isso é o Sistema Nacional de Educação, assim, a somatória de todos esses, a sua combinação, relação. Para o Saviani, não. O Saviani, o que ele quer, e o Fundeb é essencial para isso. Aqui isso não dá para explicar naquela hora, né? Mas o Fundeb é essencial para a criação do Sistema Nacional de Educação. Né? Para o Saviani é o quê? O sistema é uma coisa só, um sistema único que sai de Brasília e espalha a mesma educação, aquele monte de merda, né, pensada lá dentro do MEC para todo mundo. É um jeito. Então, o menininho, o índiozinho, que está recebendo a educação indígena numa escolinha indígena, numa tribo na Amazônia, vai aprender a mesma coisa, né?
que o menino, filho do casal lésbica do PSOL, está aprendendo lá em Porto Alegre. É exatamente a mesma coisa. É exatamente o problema que a gente teve nas críticas à aprovação da BNCC. O Fundeb é um outro passo em avanço à consagração do esquema de Common Core de BNCC, que ainda mais a educação brasileira. Assim, basta a gente, para saber se o Fundeb é uma boa ideia ou não, basta a gente fazer uma comparação simples. Que país a gente gosta mais de passar férias ou de citar? Estados Unidos ou Cuba? Como a educação básica nos Estados Unidos é financiada? E em Cuba, como funciona? Vê qual dos dois sistemas é mais parecido com o Fundeb. Aí, quando você fizer esse exercício, volta e a gente conversa sobre Fundeb de novo. Então, esse tipo de coisa não é passado para o presidente Bolsonaro. Né? Alguém fala, ó, o senhor está vendo como é Cuba? É assim. Está vendo como é Estados Unidos? É assim. Ah, outro que ele adora, Japão. Tem Fundeb no Japão? Então, é esse tipo de informação que precisa ser passada para ele. Né? Coreia do Sul, que ele falou que é um sistema maravilhoso e tal, parará. É esse tipo de... O Japão não tem mais nem curso de humanas nas faculdades. O Japão adotou o sistema tipo BNCC Common Core, abandonou porque faliu. Estados Unidos abandonou também a educação centralizada Common Core. E agora o Brasil está, assim, 200 anos atrás querendo adotar essa porcaria. Já está uma merda a educação, vai ficar pior ainda, né? Mas